Graça e paz, irmãos. Nós vamos abrir Gálatas capítulo 1. Versículo 15. Nós vamos pensar com a graça de Deus sobre o propósito de Deus em relação à nossa vida. Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Todos acharam? Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia, e voltei outra vez para Damasco. E nós vamos ler também o livro a seguir, que é Efésios, capítulo 1. Efésios 1. Versículo 3, inicialmente. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. E o capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante das Sagradas Escrituras, que foram inspiradas pelo Teu Espírito, e nós te pedimos que o mesmo Espírito que as inspirou também seja conosco hoje, e fale conosco, abrindo os olhos do nosso entendimento, para compreender essas palavras da eternidade, nossa mente ser renovada por Ti, que possamos ter os olhos abertos e compreender o Teu propósito. Ajuda-nos, Senhor, nós carecemos tanto entender o Teu coração nesses dias e sermos sustentados pelo Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, nós estamos vivendo nesses dias uma batalha tenaz, terrível, titânica. Nós não temos noção do nível de guerra espiritual que nós vivemos nesses dias que antecedem a volta do Senhor. E eu fico percebendo que quanto mais o Filho de Deus tenta ser bem-sucedido nessa terra, sem estar centrado na vontade de Deus, mais infeliz ele se torna.
mais oprimido ele se torna, mais amarrado com as coisas desse mundo ele se torna. Como o inimigo tem empurrado a todos nós para termos uma vida bem-sucedida nesse mundo, mas fora da vontade de Deus. E é estranho que é impossível ser bem-sucedido nesse mundo no sentido pleno, porque ser bem-sucedido ou achar o sentido da vida não diz respeito a simplesmente às coisas materiais, mas também espirituais e psicológicas. Quantas das vezes encontramos pessoas extremamente prósperas, alguns inclusive bilionários, e estão à beira da loucura, da tragédia, das drogas e alguns até do suicídio. Do ponto de vista natural, são os homens mais bem-sucedidos da sociedade. Mas do ponto de vista de Deus, são os mais pobres e miseráveis. Porque perderam o essencial da vida, que é achar sua identidade em Cristo. Para que fomos criados? Quem nos criou? Por quê? Digamos, o elo perdido entre a eternidade e a vida presente, entre a vida espiritual e a vida natural, entre não apenas trabalhar, mas achar a nossa missão nessa terra. Nós temos um desafio muito grande. E pensando sobre Paulo, nós não vamos encontrar no contexto do Novo Testamento um homem tão aplicado, tão dedicado e, digamos, entre aspas, que atingiu as perfeições como Paulo. Ele vai falar das credenciais da sua vida no livro de Filipenses. Ele tinha tudo que um homem da época, no contexto judaico, procurava. Ele atingiu tudo. E ele, querendo ir além do limite, diz que ele perseguia os cristãos como se estivesse perseguindo uma seita. Ele respirava morte e ameaça. O homem estava como um touro louco atrás da sua presa. E ele fazia aquilo achando que ele estava atingindo o nível mais alto da vida dele em sua carreira religiosa. Você imagina isso? Ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele foi treinado desde a sua meninice para ser o homem perfeito. Ele falava vários idiomas. Ele veio da tribo de Benjamim, foi circuncidado ao 8º dia. Ele era um judeu nato, um fariseu. Ele era um homem que, digamos, seria a ponta da lança do sistema judaico. Se alguém deveria ir na frente e expressar a coroa ou glória do judaísmo no passado, esse era Saulo. Um jovem que ninguém poderia chegar ao seu nível até então. Mas, no entanto, apesar de tudo, Paulo era cego. Paulo era oprimido e Paulo era seduzido e influenciado por Satanás. Esse homem que queria trabalhar e atingir os níveis mais altos das possibilidades da vida humana, desenfreado, ele era uma inspiração nas mãos do inimigo. E aí que, para nossa ironia, é possível você viver sinceramente, porém errado. Gastar toda a sua vida, seu tempo, sua saúde, seu dinheiro, tudo. Entender que no final da sua vida você tomou o caminho errado. E que tragédia será isso? Porque um dia nós estaremos diante do tribunal do Senhor. E o seu tribunal será como um fogo purificador. Aquilo que fizermos na vontade de Deus vai ser como o ouro passando no fogo. O que se queima no fogo? Somente as impurezas. Mas se as nossas obras, o nosso trabalho, o nosso labor, nossa vida, ela for desenvolvida fora da vontade de Deus, será como palha, feno, madeira.
E sabe o que vai acontecer naquele dia que vamos prestar conta ao Senhor? Tudo isso vai ser queimado. Vai se perder tudo. Somente o que fizermos hoje na vontade de Deus, ela produz glória para Deus, hoje. Ela produz graça em nossa vida, gozo em nossa vida, satisfação em nossa vida. Ela atrai como que uma conspiração dos céus que as coisas vão trabalhar a nosso favor para que nós sigamos servindo o Senhor. Claro que não somente coisas boas, né? Que a tribulação faz parte. Ela vai abençoar vidas e não somente isso. O que fizermos na vontade de Deus vai ter uma recompensa no reino que virá. Nós vamos receber galardão, recompensa. E isso vai repercutir os efeitos da vontade de Deus obedecida em nós por toda a eternidade. Estão entendendo? Então não vale a pena você trocar essa vida que parece que é ampla, mas ela é muito pequenininha comparada com a eternidade. Não vale a pena você trocar anos buscando satisfação própria, segundo o que o seu coração enganoso te seduz e te engana, em troca da vontade de Deus. Mesmo que você faça uma coisa pequena, mesmo que seja esporádica, e mesmo que a vontade de Deus não seja você fazer grandes realizações nessa terra, mas seja você manter o testemunho de uma vida em obediência. Mesmo que aos nossos olhos pareça nada, mas não existe lugar nesse mundo mais importante do que estarmos no centro da vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus é que sejamos como aquelas estacas do tabernáculo. Elas estão enterradas na terra para que o tabernáculo permaneça de pé. Uma vida em secreto, uma vida escondida. Ela não é como um altar, ela não é como um candelabro que está iluminando dentro do santo lugar. Mas ela é que sustenta a obra do Senhor. Às vezes a vontade de Deus é que sejamos como uma madeira que está sendo esculpida pelo artista que é o nosso Senhor. E Ele vai moldando a imagem do Seu Filho em nós, no meio das circunstâncias. Não sabemos. Que sabemos algumas verdades do que Ele está fazendo em nós, nos transformando a imagem do Seu Filho, sim. Mas quase sempre você não tem um plano muito claro para você seguir, um manual. Você vai encontrando a vontade de Deus a cada dia ou a cada vez que você dá um passo de obediência. O Senhor falou para Abraão, Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela. Tá, e eu vou para onde? Você vai para a terra que eu vou te mostrar. E não mostrou. Ele só foi mostrar a Abraão à medida que Abraão foi andando e vivendo uma vida de altar e tenda. Quando ele chegava onde Deus queria, ele edificava o altar e adorava o Senhor. E ali ele armava a sua tenda, aonde estava a presença do Senhor. Quando o Senhor mandava ele seguir adiante, ele ia. Até que ele entendeu com mais clareza o plano do Senhor, a vontade do Senhor. Às vezes achamos que as coisas estão muito claras, não estão. Estão claras para Deus, não para nós. Porque Ele não quer que nós venhamos controlar as situações, Ele quer que nós venhamos depender dEle. E por que estou falando essas coisas em relação ao nosso contexto? Olha o que Paulo descobriu, porque Paulo estava indo, depois que Estevão foi apedrejado, você imagine matar Estevão, um jovem homem, apedrejado, achando que estavam fazendo um serviço a Deus, porque não podiam resistir o espírito e a sabedoria com que Estevão falava. E ele viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita do Pai. E as roupas daqueles que apedrejavam a Estevão colocaram aos pés de Saulo, que é esse que nós estamos falando dele. Porque Saulo era aquele que, de alguma forma, liderava aquela situação, aquele motim. Paulo agora está indo para Damasco, ele está como um vulcão em erupção, explodindo
ódio, fúria, querendo encontrar os cristãos e os fazê-los blasfemar e ajudá-los a serem torturados, martirizados, até que eles negassem o nome de Jesus. E Saulo indo no caminho de Damasco, você sabe o que aconteceu com ele? Estamos em Atos capítulo 9. Uma luz mais resplandecente que o sol de meio-dia brilhou. Você imagina isso? Uma luz mais resplandecente que o sol de meio-dia? Nós não conseguimos olhar para o sol de meio-dia, agora imagina uma luz mais gloriosa do que essa, e ele cai por terra já cego. E ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu fico imaginando o choque, o conflito que essa revelação gerou em Paulo, porque em seguida ele fala: quem és tu, Senhor? E a palavra Senhor ali é Kyrios, que é soberano do universo. Ele reconhece que é o soberano, mas não sabe quem é. Como se o homem na teologia, na doutrina, ele tinha uma formação, na época reformada, dos maiores teólogos da época, ele era uma doutrina pura. Ele sabia tudo de cor e salteado, mas ele não conhecia em experiência o Senhor. Ele cria no único Deus, como o monoteísmo judaico, acertadamente no que eles sabiam, mas o único Deus que subsiste em 3 pessoas. E ele está descobrindo que Jesus, que ele achava ser um defunto, um impostor, uma fraude, ele agora não é apenas um profeta, porque nem isso ele acreditava que ele era, mas descobre que Jesus é Deus que se fez homem. Você imagina essa atualização doutrinária, essa revelação em Paulo? E ele agora está descobrindo não apenas que Jesus é Deus, mas ele está descobrindo que aquele povinho medíocre que ele perseguia, pobres miseráveis, seguindo uma seita, Paulo está descobrindo que esse povo é a habitação do Senhor. Quando Jesus diz: por que me persegues? Ou seja, eles e Cristo é uma unidade só, um único corpo místico. E que isso é o povo de Deus, a igreja. Isso foi uma revelação louca. Absurda. O que transformou um homem perverso, genocida como Paulo, em um apóstolo da graça de Deus, que no lugar de perseguir, ele agora está sendo perseguido, e quando ele é perseguido, ele intercede, ele perdoa, ele ora, ele não revida. O que levou um homem que blasfemava contra Cristo, agora é a sua maior testemunha? O que levou um homem que pregava contra ele, agora ele é o advogado em sua defesa, provando pelas Escrituras que aquele Jesus que eles mataram, ele é o Cristo, o filho de Davi, profetizado pelos profetas e as palavras proféticas da Bíblia. Somente uma revelação gloriosa, somente um encontro real com Cristo pode transformar as nossas vidas, assim como transformou a vida de Paulo. Agora Paulo, ele pergunta o que o Senhor quer que faz, e o Senhor fala: entra na cidade de Damasco, lá vai ser falado para você o que você deve fazer. Deus envia um homem, discípulo, chamado Ananias, que vai ter com Saulo. O Senhor chama ele, Ananias, falou: quem és, Senhor? O que tu queres? Vai. E ele manda ir ao lugar onde Paulo estava. Ananias fala: mas Senhor, nós ouvimos quantos males esse homem comete. Tem carta dos anciãos e dos principais sacerdotes para vir nos perseguir e matar. Ele: vai, porque esse homem é um vaso escolhido para mim, para levar o meu nome às nações.
e eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Quando Ananias entra, fala, irmão Saulo, já não vê Saulo como um grande perseguidor, mas chama ele de irmão. Não é porque o nome de Paulo estava num rol de membro de uma congregação. Não, é porque ele conheceu por revelação. O Senhor que te apareceu no caminho de Damasco me enviou até você. Olha que nível de vida que eles tinham e que nós precisamos buscar. E ele fala do ministério que Paulo teria, impõe a mão sobre Paulo, ora por ele, para os seus olhos se abrirem. Sabe o que aconteceu? Saíram ou caíram como escamas dos olhos de Paulo. E aquela cegueira de Paulo foi curada. Interessante que antes Paulo tinha os seus olhos naturais abertos, mas os olhos do seu coração estavam fechados. Paulo via o mundo físico, mas não via o mundo espiritual. Paulo conhecia as Escrituras, mas não conhecia o que estava por detrás das Escrituras, a revelação. Ele ouviu falar de um Jesus, mas agora ele conheceu Jesus de fato. Mas enquanto ele foi curado da sua cegueira espiritual e natural, seus olhos nunca mais foram o mesmo, ele foi marcado com a vara da disciplina de Deus, porque agora Paulo teve uma fraqueza na carne. O Senhor não permitiu Paulo nunca mais ver o mundo como ele via. Ele agora dependia de ser guiado por outros. E quanto mais Paulo era debilitado na sua natureza humana, sua estrutura humana, mais profunda era a sua visão e revelação das coisas celestiais. Um dos nossos problemas é que nós estamos enxergando muitas coisas nessa terra. Estamos tão envolvidos com as coisas nessa terra que os olhos espirituais do nosso coração estão fechados como que com areia ou um cisco. O inimigo tem nos levado, como fez com Jesus, o levou ao topo. Fala, contempla a glória desse mundo, tudo te darei se você prostrar me adorares. Quantas vezes nossos olhos são fascinados pela sedução dessa vida. Basta você ligar uma televisão, sai na rua, vai num shopping, aonde você for. De todas as maneiras você tem o espírito do marketing capitalista operando na nossa mente, o que é chamado neuromarketing, né? Criar uma necessidade que você não tem, para gastar um dinheiro que você não tem, para você adquirir coisa que você não precisa, para você usar um dinheiro que você não tem também, você ficar endividado para viver uma vida superficial que não é real. E cada vez mais você criar raízes nessa vida maligna, terrível que é hoje, dessa sociedade imoral, e cada vez mais perdemos a identidade de uma vida celestial em Cristo. Paulo estava como aquele verme de Jacó olhando para baixo, assim como nós muitas das vezes. Ele agora foi curado. E olha esse versículo 15 de Gálatas capítulo 1. Gálatas 1:15. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer, eu realmente já li essas passagens por misericórdia muitas vezes, né? Acredito que meus irmãos também. Mas há tanta riqueza nas palavras do Senhor. São vivas, né? Olha o que Paulo está dizendo. Mas quando Deus que me separou antes de nascer. Quando que Deus separou Paulo? Segundo a confissão dele. Quando que foi? Por esse texto aqui. Foi antes. Antes dele nascer, inclusive. Irmãos, se Deus separou Paulo, por que Paulo estava levando essa vida em tanto ódio e perversidade na religião contra o nosso Senhor? Se ele é um vaso escolhido para o Senhor, por que Paulo estava tão distante? Depois em Efésios nós vamos ver que Paulo viu por revelação
que o Senhor escolheu a ele, elegeu a ele, assim como nós, antes da fundação do mundo. Mas aonde estava Paulo? E aonde estamos nós? Muitas das vezes nós estamos distantes do propósito de Deus. Distantes de Deus. Porque insistimos, como animais selvagens e indomáveis, querer levar uma vida à nossa própria maneira. O Senhor falou pelo salmista, não seja como um cavalo que precisa de freio, de cabresto, de tapeiras nos olhos. O Senhor não quer que nós sejamos assim. O Senhor quer que nós venhamos buscar a vontade dEle, a cada dia. Porque cada vez o abismo da nossa dor, da nossa angústia, por vivermos uma vida que não faz sentido, ela vai aumentando. Por tentarmos ser bem-sucedidos sem a bênção de Deus. Não pode haver uma vida mais desgraçada do que ser um filho vivendo distante do seu pai. Alguém vivendo fora da vontade de Deus. E os dons e talentos que Deus te deu, você está usando de maneira equivocada, desperdiçando o seu chamamento por estar distante do Senhor. Nós deveríamos ter muito medo, temor de viver uma vida fora da vontade de Deus. Se você for sincero e sincera, terá que admitir que quase todos os problemas que nós temos são resultado de querermos termos coisa que não precisávamos, de adquirir coisas que não precisávamos, de lutar por coisas que não era necessário. Poderíamos viver uma vida muito mais simples sem as crises que temos por adquirir coisas que não precisávamos. Não é verdade? Nós devemos nos contentar com as pequenas coisas, mas a nossa vaidade, o glamour desse mundo, que muitas das vezes nós entramos nessa mesma cegueira, a gente vai atrás de coisas e depois vamos ver que tudo isso é como fumaça da vaidade. Quantos problemas nós temos? Relacionamentos quebrados, problemas de diferentes formas, porque nos envolvemos com coisas, criamos coisas que não precisávamos. Até nossas dívidas, quando as temos, depois a gente põe a mão na cabeça e fala, meu Deus, eu sou compulsivo, eu sou compulsiva, eu não precisava daquilo, demais aquela roupa, ou aquele carro, ou aquele sapato, seja o que for. Estourou o cartão de crédito, você não precisava disso. Muitas das vezes na nossa família, o nosso lema que aprendemos em casa foi, se o Pai Celestial nos dá, nós compramos. Se Ele nos dá, não nos dá, nós oramos. Nada nos faltará. Se não temos é porque não precisamos dessas coisas muitas das vezes. E vivíamos uma vida simples e feliz. Quando às vezes deixamos essa simplicidade, começamos a trilhar um caminho de vaidade, passamos a adquirir coisa, puxa, e daqui a pouco nós vemos que essas coisas se tornaram armadilha para nós. A alegria se foi embora porque perdemos a bênção da provisão, porque nós mesmos forçamos a adquirir coisas que Deus não nos deu. Claro, pelo nosso trabalho, não é uma mágica, mas uma vaidade muitas vezes nos trai. Nosso coração, muitas das vezes, é o nosso pior inimigo. Temos impostores dentro de nós, né? Somos grandes atores. Vivemos uma vida falsa, muitas das vezes. Nós sabemos que não somos nada disso. Somos hipócritas, muitas das vezes. E simulamos um estilo de vida que não precisa, mas que luta para a gente querer manter um padrão que nós sabemos que não é nosso e não deveríamos estar ali. Paulo diz, mas quando Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça,
Aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Aqui está, irmãos, o chamamento maravilhoso do Senhor. Deus não nos chamou para uma religião. Deus não nos chamou para uma vida confinada, moribunda, cantando uns hinozinhos que não tem nada a ver com o nosso estilo de vida. Não é isso aí, não. Agora não podemos cometer mais as coisas que fazíamos antes, porque nós somos cristãos. Não, não é isso. Deus nos chamou para uma vida tão profunda com Ele, que de fato é a verdadeira vida, a vida eterna com Ele. E sobretudo, disse Paulo, revelar o seu Filho em mim. Infelizmente, nós gastamos muito tempo para revelar nós mesmos. Estamos cheios de opinião, lutamos pelas nossas opiniões, nossas dores, nossas angústias. Eu acho isso, eu penso aquilo. Lutamos por referência, por reputação, por ser reconhecido. Que vida miserável! Revelar seu Filho em mim. O quanto de Cristo nós temos. Às vezes sufocamos o Cristo que habita em nós porque lutamos para não aceitar a mortificação com Cristo, porque queremos viver a nossa própria vida. Achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse. Meu Deus do céu! Não é para a gente ocupar a nossa vida conosco mesmo, mas é para anunciar o Senhor. Não uma bandeira de uma igreja, não, de um ministério, não, é uma pessoa viva. Quantas pessoas oprimidas, quantas pessoas carentes. E às vezes nós não temos nada para dar às pessoas, sabe por que não temos? Porque somos pobres, mendigos comendo as migalhas, sendo que somos filhos do Rei, chamados à mesa da riqueza do Senhor. Mas porque não conhecemos o mistério desse chamamento do propósito de Deus em Cristo. Para que eu pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas, porque Paulo teve uma revelação gloriosa, ele tinha convicção, certeza, e ele seguiu adiante. Irmãos, quanta falta de certeza, porque falta realidade espiritual. Quando chegamos em Efésios, capítulo 1, verso 3, bendito seja, 1:3, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora olha isso aqui que Paulo está falando. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele vai nos abençoar ou ele já nos abençoou? Já nos abençoou. Mas nós vivemos como se não fôssemos abençoados. Como se fôssemos abandonados. Como se estivéssemos nas trevas de uma vida sem Deus. Não, irmãos. Ele já nos abençoou. A grande questão é, vivemos em nós mesmos ou vivemos em Cristo? Que as suas bênçãos espirituais que já nos foram dadas, elas estão em Cristo. E se estamos em Cristo, todas essas bênçãos estão em nós. Mas se estamos separados dele, vivendo uma vida desenfreada sem ele, nós mesmos nos apartamos dessas bênçãos. E o contrário de bênção é maldição, miséria, desgraça, fraqueza. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo.
precisamos ter essa certeza de que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo. Se tivermos esse fundamento, nós vamos viver como aqueles cristãos primitivos, que mesmo quando eles estavam aprisionados, perseguidos, moribundos, espancados, torturados, eles estavam cheios de um gozo inefável do Espírito Santo. Uma alegria do reino eterno. Nada nesse mundo poderia contê-los. Os romanos diziam que eles sabiam morrer, porque eles não viviam mais na base desse mundo, ou dessa vida falida, humana, terrena. Eles viviam centrados e fundamentados na vida em Deus. E essa vida em Deus é a vida de Cristo que venceu a morte. Essa vida que tragou todas as coisas, ela ressuscitou. Quem pode impedir uma vida dessa? Quem nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus? Doença, fome, miséria, angústia, depressão, perseguição, pobreza? Alguma criatura desse mundo? Alguma criatura de outro mundo possível? Quem nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus? Nada, irmãos. Se tivermos essa certeza desse chamamento, de que estamos seguros nas mãos do Senhor. O Senhor disse que Ele conhecia as suas ovelhas estavam em suas mãos e delas ninguém as arrebataria. Não precisamos ter medo de nada. Quantas das vezes as notícias geram pânicos nas pessoas? Medo. Mas se tivermos essa convicção de que nossas vidas estão seguras nas mãos do Senhor, não teremos medo. Nem de nada. Porque teremos certeza de que nele somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou e se entregou por nós. E Ele nos escolheu no Seu Filho antes da fundação do mundo para sermos santos. Quanto mais andamos com o santo, Ele nos santifica. Quanto mais amamos a Deus, menos amamos esse mundo. Quanto mais nos envolvemos com Ele, menos nos envolvemos conosco e com coisas e pessoas que não nos aproximam mais do Senhor. Irmãos, você vê os salmos, você olha para Davi. Davi entendia que as Escrituras eram um tesouro inestimável. Quanto eles amavam a lei do Senhor. Ouro nenhum desse mundo era tão valioso quanto esse tesouro. Por quê? Porque por meio das Escrituras eles encontravam as profundezas do coração de Deus e Deus se revelava a eles por meio do devocional, de uma vida consagrada, uma vida piedosa, uma vida de intercessão, uma vida de contemplação de Deus pelas Escrituras. O que nós fazemos hoje com as Escrituras? Às vezes a nossa Bíblia está empoeirada. Quantas vezes alguns vão buscar a Bíblia na hora da reunião, não sabem nem onde está a Bíblia. Claro, se ela estiver nas mesas, nas camas, em algum canto que você anda lendo, isso é saudável. Mas, irmãos, estamos tão mundanos que nós trocamos momentos na lama desse mundo de pecado. Horas e horas e horas com distrações. E não temos minutos para meditar na palavra do Senhor. Por isso que estamos tão pobres. Estão me entendendo? Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus na face de Cristo.
Segundo Coríntios 4:4. A obra de Satanás de promover cegueira espiritual. Ele vai empurrar você e a mim e a todos para nos manter cegos, engodados, amarrados, envolvidos com qualquer coisa que venha nos afastar da comunhão profunda com Deus e de ver esse livro não simplesmente como um livro, mas como o descortinar desse véu entre a terra e os céus. Lembra das Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, que aquelas crianças entram no guarda-roupa, e quando elas entram no guarda-roupa não é simplesmente um guarda-roupa, é a porta para um outro mundo. Compare isso com as Escrituras, compare isso com a vida em Deus. Quando o véu é rompido, é tirado, e nós agora passamos a desfrutar de realidades espirituais da eternidade, do mundo que virá, mas que é mais verdadeiro do que esse mundo que nós estamos vivendo. Tudo é passageiro. Fabrício estava lendo Jesus dizendo, eu sou o verdadeiro pão, a verdadeira comida. Ué, então a comida que nós estamos comendo, o que é? Ela não é a verdadeira comida, ela é comida, mas não é a verdadeira comida. Eu sou o pão, então quando você estiver comendo pão, lembra que isso aí é só uma tipologia. É só uma alegoria para você lembrar que a verdadeira comida, o verdadeiro pão que você precisa não é esse. Como disse Jesus, nem só de pão o homem viverá. Isso aqui é transitório. Ele vai falar de várias coisas verdadeiras nele. E que tudo isso aqui é transitório. Mas nós achamos que isso aqui nós devemos nos agarrar. Na casa, na comida, nos bens, em tantas coisas. Como dizia Salomão, tudo é vaidade debaixo do céu. Tudo é vaidade. Até o nosso casamento, irmãos, é passageiro. Não se agarre muito a isso. Os que são casados como se não fossem. Não deixe o seu casamento se tornar o seu ídolo. Quando você dedica mais o seu tempo a tua esposa e teus filhos e não sobra nenhum tempo para Deus. Você orou por uma noiva, um noivo ou um esposo. E quando o Senhor te deu, você parou de orar. Nosso casamento, a nossa família, nosso relacionamento deve nos aproximar muito mais de Deus. Por isso que os jovens, quando começam a se relacionar com o propósito de casamento, uma das coisas que deveria fundamentar o relacionamento é a oração, juntos. A meditação na palavra, a busca pela vontade de Deus. Se isso não estiver acontecendo, você está sendo iludido e enganado pelo inimigo, para que o relacionamento se torne um fim em si mesmo. O casamento também é assim. Tudo é passageiro. Todas as coisas deveriam nos levar para mais perto do Senhor. Por isso ele está dizendo para sermos santos. O que é santos? É separados. Separados para Deus. E irrepreensíveis. Não é uma autoperfeição, mas é aquela posição de que em Deus buscamos viver uma vida sem pecado, não cedendo ao pecado. E mesmo se pecar, pelo sangue do Senhor ser purificado rapidamente e confessar, para vivermos uma vida que agrada a Deus. Diante dele, você imagina uma vida diante dele? Quando você está em casa sozinho, lembre-se que você não está em casa sozinho. Tem alguém que você, não, eu estou sozinho. Nós muitas vezes falamos assim, não, você nunca está sozinho. Separados para Deus, uma vida íntima com Deus. Em amor nos predestinou para Ele. Sua vida é para Ele, é para a glória de Deus.
para sermos adotados como seus filhos. É muito interessante que essa palavra adoção e filhos, no original, é tão diferente do que a gente pensa aqui na nossa cultura ocidental. Porque você adotar uma criança é uma criança que você não gerou. Você vai ser um pai ou mãe de coração, mas ela biologicamente não é seu filho. Mas nós somos gerados por Deus, pelo Espírito Santo, e Ele nos deu a sua natureza. Nós somos chamados a essa posição depois que somos gerados, e o pensamento no original é ruiostesia, é posição de filhos maduros. Filhos maduros. Como assim maduros? Porque uma criança quer tudo para si, né? Quer que o mundo gire em torno de si, né? Mas o Senhor nos predestinou para essa posição de filhos maduros, para podermos com Ele administrarmos as riquezas do seu reino. Hoje, a expressão do reino dos céus, e no milênio o reino de Deus que virá. Ou não sabeis, como disse Paulo, 1 Coríntios 6, que os santos hão de julgar o mundo e os anjos. Você já pensou? Mas se nós somos infantis, como um menino de ficar brincando com as coisas aqui na terra, naquele dia, como o Senhor vai entregar essas responsabilidades a crianças? Impossível. Temos que caminhar para o caminho da maturidade cristã, de sermos maduros. Por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Verso 8, para louvor da glória da sua graça. É 6, perdão. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer uma outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Fomos chamados antes da fundação, Ele nos conheceu e nos predestinou antes da fundação do mundo. Ele nos separou em Cristo para Ele. E tudo é para a glória do seu nome. Tudo. E Paulo indo mais adiante, o capítulo 2, verso 10. Pois somos feituras dele. O pensamento original é que nós somos o poema dele. Poema de Deus. Como um poeta que está escrevendo uma poesia, só que o pergaminho, o papel que ele está escrevendo é a nossa vida. E o poema são as riquezas e glórias do seu Filho que deve ser formado em nós. Nos transformar na imagem do seu Filho. Ele espera que nós venhamos revelar o seu Filho pelo nosso estilo de vida. Antes vivíamos como homens que não conhecíamos a Deus. Mas agora Ele está fazendo uma obra em nós, está escrevendo em nós. Nós somos cartas vivas de Cristo. Por isso que precisamos entregar nossas vidas ao Senhor a cada dia para que Ele venha trabalhar a sua vontade, a sua obra de formar Cristo em nós. Somos o poema de Deus, criados em Cristo Jesus. Para quê? O que diz a Bíblia? Para as boas obras. Quais boas obras? As quais Deus de antemão, ou seja, antes da fundação do mundo, preparou para que andássemos nelas. Meu Deus do céu! Paulo está andando longe, estava andando longe dessas boas obras. Deus preparou algo para Paulo e Paulo seguiu desembestadamente o seu próprio caminho. Quando Paulo foi capturado pelo Senhor, então ele voltou a esse centro da vontade de Deus e agora Paulo recebeu a graça e o poder de Deus de praticar essas boas obras que Deus preparou para ele andar nelas antes da fundação do mundo. E preparou para você e para mim também.
Mas é impossível andar nessas boas obras, a menos que o Espírito Santo nos guiar dia após dia. Por isso precisamos ter comunhão com Deus. Amém? Profundo isso, não? Você está lá pintando, né, Kleber? E ele quer pintar em você, né? Cada um de nós, ele nos coloca em situações, mas ao mesmo tempo ele está trabalhando em nossas vidas. Nós às vezes não entendemos esse mistério. Por isso que, vamos em 2 Coríntios, que nós mencionamos na última mensagem, que fala da glória da fraqueza. Lembram dessa mensagem? Vamos no capítulo 12, versículo 7. Diz assim: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Eu cada vez mais fico maravilhado com esse texto, com essa experiência, né? Você conseguiria andar bem com um espinho no pé? Conseguiria trabalhar bem com as suas mãos, com um espinho na sua mão? Com um cisco no seu olho? Deus cria meios em nossas vidas para a gente não seguir um caminho que vai nos apartar da vontade dEle, das boas obras que Ele nos deu. Muitas das vezes temos que ter um espinho na carne. Muitas das vezes temos que ter fraqueza, debilidade. Não que Deus é ministro de doença, não estou falando isso. Eu estou falando de uma permissão por causa da nossa obstinação. Nós somos obstinados. E o Senhor, até vencer a nossa vontade, que a nossa vontade são pirracentos, né? O Senhor tem que permitir coisas em nossas vidas. A fim de que eu não me exaltasse, ou seja, não me inchasse de orgulho, né? 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Em outras palavras, Senhor, tira esse espinho de mim para eu viver uma vida assim mais livre. Não, Paulo. Esse cerco da disciplina é justamente o que mantém você protegido na minha vontade. Se você ficar livre, você não sabe quão perigoso você é. E assim somos nós. Cada um na sua esfera de disciplina. Paulo, então ele me diz: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que Paulo precisava? Paulo precisava de graça e de poder. O que você precisa? Eu preciso que Deus me tire daquele problema. Não. Quando a gente entender que é justamente esse problema, o ambiente que atrai a graça e o poder de Deus, nós vamos abençoar aquelas dificuldades. Nós vamos aprender a beijar a fraqueza quando ela chegar a nós, porque junto com a fraqueza vem a graça e o poder. Mas se você rejeita e dá coice à fraqueza, você está abraçando o orgulho e expulsando a graça de Deus da sua vida, porque Deus dá graça aos humildes e resiste os soberbos. Irmãos, a nossa grande necessidade é o poder de Deus nas nossas vidas para levarmos uma vida de obediência a Deus, seja em quais forem as dificuldades. O que adianta uma vida livre de problemas, mas sem a graça e o poder de Deus? O que adianta? Não é? O que adianta, às vezes, um grande instrumento se você não tem um artista para tocá-lo? Ele vai ficar largado à poeira. Muitas das vezes, é através dessas dificuldades e circunstâncias que o Senhor está nos levando a sermos instrumentos mais afinados e usados nas mãos do Senhor
que vão entoar as melodias celestiais. Ele realmente precisa esculpir a sua obra em nossas vidas. Uma coisa é ser uma madeira no campo, uma árvore bonita que não serve para nada muitas das vezes. Outra coisa é você ser cortado pelo seu dono e ele vai esculpir você e transformar você num móvel útil para o seu Senhor. Mas o machado vai ter que cortar. As ferramentas vai ter que trabalhar. Disse ainda Paulo: de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas. Você está prestando atenção nisso? De boa vontade eu vou me gloriar nas fraquezas. Não dá para entender isso aqui. Como é que nós vamos sentir prazer, alegria, glória no meio da fraqueza? Só se você tiver a revelação dos céus, de que nada fugiu do controle do Senhor. Ele está amando você, está trabalhando em você no meio das dificuldades, no meio das fraquezas. E ele segue dizendo: para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Eu vou me gloriar nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Oh, meus irmãos, se tem algo, entre aspas, em extinção hoje, é encontrar pessoas cheias do poder de Deus sobre elas. Por quê? Porque todos estão fugindo do quebrantamento, da disciplina, da correção espiritual. Todos estamos tentando nos tornar espertos o suficiente para fugir da disciplina. Todos estamos procurando viver uma vida sem problema, sem quebrantamento, sem humildade, sem simplicidade. E quando nós lutamos contra a direção que o Senhor nos dá, e às vezes essa direção é no meio de obstáculos e de lutas, o poder de Deus vai embora. E nós vivamos às vezes uma vida boa, porém desgraçada, sem a bênção de Deus. Eu não estou querendo dizer que devemos amar o sofrimento. Eu estou querendo dizer que devemos amar a Deus mesmo que seja no meio dos sofrimentos. Tá certo? Quando nós admitimos nossas debilidades, nossas fraquezas, e nos aceitamos como somos, e contamos com a graça de Deus, no lugar de lutar para resolver essa situação que é algo que está além do nosso poder, nós vamos nos entregar nas mãos do Senhor. E nos abandonar no mar de amor do Senhor e confiar que é Ele que tem o controle de nossas vidas. O segredo de homens e mulheres que foram usados por Deus em séculos passados é que eles nunca fugiam da correção, da disciplina, da dor, da luta, não. Eles usavam todas as dificuldades como um trampolim para saltar cada vez mais ao centro da vontade do Senhor. Transformavam, como aconteceu com aqueles 3 jovens no livro de Daniel, eles transformavam a fornalha do fogo da provação em jardim de passeio. Lembra que eles estavam passeando dentro da fornalha? Quando nós amamos a Deus e vivemos para a glória de Deus, mesmo uma fornalha da provação se torna um lugar onde nós podemos passear. Porque o Filho de Deus, o quarto ser ali dentro, também está passeando conosco, nunca nos abandona. Ele entra na água, no fogo, na luta, na dor, na doença, Ele está conosco, sempre. Por isso eu sinto prazer nas fraquezas. Cada vez mais esse texto é complexo para uma mente racional, lógica, egoísta. Sentir prazer, minha filha, na fraqueza, sentir prazer na luta, na dor, nas privações, na doença, na perseguição, nas angústias. Como pode sentir prazer na angústia? Esse é o paradoxo da vida cristã. Por amor de Cristo, porque eu amo,
porque eu quero, porque eu busco, e porque sou dele e não sou mais meu, não me pertenço mais. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Oh, irmãos, aquela vida que Paulo antes tinha, uma vida distante de Deus, apesar de achar que estava servindo a Deus, é porque Paulo vivia por si mesmo. E esse é o problema do nosso tempo. Quando nós entendermos que fomos chamados antes da fundação do mundo, que Deus nos separou, mesmo no ventre de nossa mãe, quando nós entendermos que existem boas obras preparadas para que andássemos nela, para andarmos nela, nós vamos nos consagrar completamente, Senhor. E agora não vamos fugir da tribulação, da disciplina, da dor. Nós vamos fugir do pecado, do diabo, do mundo. Isso sim, devemos fugir. Não fugir do diabo como se ele tivesse poder, mas me refiro em se envolver com coisas que dão lugar a ele. Nós vamos nos lançar à oração, nos lançar a buscar a Deus, para sobre nós repousar o poder de Deus, para que por esse poder e graça de Deus, nós vamos poder andar nas boas obras que Deus preparou para que você e eu andássemos nela antes da fundação do mundo. Essa vida medíocre e egoísta que acordamos e achamos que podemos viver como a gente quer. Tal hora eu vou para tal lugar, tal hora eu vou fazer isso, eu vou cuidar de mim, vou fazer aquilo, final de semana eu vou dormir até não aguentar mais. Isso é uma vida de alguém que não conhece o Senhor, que não nasceu de novo, ou que nasceu de novo e apagou o Espírito Santo na vida dele. Alguém que vive para Deus, ele acorda, se possível, já se joga de joelho, e ali ele cai: Senhor, entrego a Ti esse dia. Guia o meu dia. Não me permita viver uma vida fora da Tua vontade. Mesmo que o Senhor me dê liberdade de ir numa manicure, ou de cortar o cabelo, ou de participar de algo que é um esporte, um lazer, um passeio, não tem. Ele é nosso Pai, Ele também nos dá momento de descontração, mas que seja nele, por Ele e para Ele. Um lazer santo, uma vida que agrada a Deus. Mas nós vamos entender que os momentos mais importantes, mais gloriosos, mais significativos que o ser humano pode viver nesse mundo, é quando ele se une em oração. É como se ele atravessasse as salas iniciais de um palácio e entrasse naquele nível mais íntimo do rei, no lugar que só o seu amigo pode chegar ali se ele o convidar, e ali você desfruta de uma vida de oração e comunhão em secreto com seu Pai. E agora você pode ouvir a voz de Deus falando com você, comigo. E nós podemos andar nessa terra, servindo pessoas, trabalhando como profissionais, mas debaixo da graça, da vontade de Deus, porque nós encontramos Deus. Não importa mais o que vamos fazer. E agora nós vamos rejeitar muitas coisas. Tem muitos problemas que vêm sobre a nossa vida para nos distrair dessa vida íntima com o Senhor. Temos que parar com esse negócio de querer agradar parente, agradar pessoas, colegas. Não, você tem que agradar a Deus. Se a relação com essas pessoas te aproxima de Deus e a elas também mais de Deus, siga em frente. Se não, como diz o Senhor, né? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Nós precisamos agradar a Deus acima de todas as coisas. Irmãos, o tempo que nós vivemos nos desafia a uma vida mais intensa, mais profunda para o Senhor, porque senão não vamos suportar o nível de batalha que nós estamos enfrentando nesses dias, que cada vez é mais tenaz. O inimigo sabe que lhe falta pouco tempo, com seus exércitos malignos, cada vez mais
tem aperfeiçoado suas estratégias através da arte, cultura, educação, entretenimento, tudo, para que o Filho de Deus esteja atolado como numa areia movediça nesse mundo hostil, perverso e maligno. E quanto mais você se mover sem Deus, mais você afunda nesse mundo que está vivendo sob a ira de Deus, que em breve vai cair, como seu cálice da ira que está enchendo, e o Senhor virá como juiz. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nesses dias possamos ouvir o Senhor, não ser como Paulo, seguir aquela vida sem Deus, fazendo o que acha que tem que fazer, e às vezes, como disse Agostinho de Hipona, tarde, muito tarde te amei. Um homem que andou com Deus, um poeta, riquíssimo pensador, mas ele faz essa poesia. Quão tarde ele encontrou o Senhor. Guarde a sua força, a sua juventude, dedique ela a conhecer a Deus e servir a Deus. O tempo passa muito rápido. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse chamamento sublime, desconhecido, a menos que o Senhor abra os nossos olhos e nos revele. Ajude-nos a cultivar a comunhão contigo e adentrar cada vez mais nesse lugar mais íntimo da comunhão com o Senhor. Nos dê essa bênção de andar nas boas obras que o Pai, o Senhor, separou para nós, para que andássemos nela, e sabemos que isso só é possível pelo teu poder. E por isso o Senhor nos permite tribulações e lutas para afunilar o nosso caminho na tua vontade. Nos dê graça, Senhor, de honrar o Senhor no dia da dor, da tribulação, da doença, seja o que for. Ainda assim, desejar, Senhor, uma vida gloriosa contigo. Também nos libera, Senhor, da mentira, do engano, do engodo, das coisas que o inimigo tem lançado contra nós, Senhor, para nos manter distraídos. Nós queremos rejeitar tudo que não é do Senhor. Que o Senhor nos dê discernimento para te agradar e viver uma vida vitoriosa e cumprir a tua vontade. Ah, Senhor, sobretudo nos ajude a amar a Ti. Queremos amar o Senhor. Desejamos amar o Senhor. E desejamos essa alegria celestial, essa paz indizível que nos dá graça para, ó Deus, suportar e vencer todos os obstáculos. Tudo isso nós oramos e te pedimos para a tua glória em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Amém.